Aproximadamente 3.000 candidatos com formação superior devidamente inscritos para o concurso da Prefeitura de Mirassol do Oeste terão uma nova oportunidade para ingressar no Serviço Público Municipal. É que está confirmado para o próximo dia 27 de fevereiro as provas para diversos cargos que exigem tal formação profissional. Os locais onde as provas serão aplicadas são as escolas Pedro Galhardo, Padre Anchieta, 12 de Outubro e BCC, em 2 horários, de manhã das 8 ao meio-dia e à tarde das 14 às 18 horas. O presidente da comissão que acompanha o processo esclarece agora as principais dúvidas, tanto para os que já fizeram as provas, como para os que ainda irão fazer novamente. O concurso foi realizado nas datas de 22 e 23 de janeiro. Não foi detectada nenhuma fraude, a fraude que ensejaria o cancelamento total do concurso público, como aconteceu em 2018. Então, não havendo fraude, não há que se falar em anulação de concurso público. O que houve foi uma falha, inclusive foi assumida pela empresa, essa falha perante o Ministério Público, em reunião que nós fizemos, onde a empresa aplicou as provas no período vespertino com o mesmo conteúdo que havia aplicado no município de Barra do Bugres. Nós entendemos pela nulidade, a empresa no início relutou, disse que era apenas 3 cargos que deveriam ser reaplicadas as provas, que era professor, psicólogo e assistente social. A comissão se reuniu, nós entendemos que deveria ser aplicada a prova para todo o curso superior. De início, nós até entendemos que deveria ser aplicada apenas para quem compareceu. Mas aí, verificando as jurisprudências e verificando os julgados, nós então entendemos que, se uma vez foi anulado o certame, no que tange ao curso superior, logo ela não existiu. Então, se foi anulada, ela não existiu. Então, abre-se um precedente para que todas aquelas pessoas que não fizeram, poder fazer novamente. Lógico, se estiver apto, não esteja com Covid e outros detalhes mais. Então, nós conseguimos isso, uma briga num bom sentido, junto à empresa para que fosse reaplicada as provas para todo o curso superior. Isso foi decidido, isso acontecerá no dia 27 de fevereiro. Referente a denúncias, aconteceram 2 denúncias, uma inclusive por 21 pessoas, que foi a questão do curso superior, que já está resolvido, que a empresa assumiu a culpa, que realmente ela errou. O prefeito, inclusive, veio a público, pediu desculpa para todos os candidatos, porque essa empresa, Messias, ela passou por um processo de licitação, ela juntou toda a documentação, então ela ganhou um processo licitatório, ela está legalizada para fazer o concurso. A gente poderia agora destituir a empresa pela falha? Poderíamos, mas o processo ia ser mais demorado, teria-se que abrir uma nova licitação, um novo convite para as empresas, e demoraria de 60 a 90 dias, o que não é viável para tamanha necessidade da realização desse concurso público. Então, essa denúncia foi resolvida. Uma outra denúncia que havia trocado as provas de auxiliar administrativo e de agente administrativo. Nós fomos notificados para responder isso, já fizemos a nossa defesa, a empresa fez a defesa, e acredito eu que com a anulação das 5 perguntas de agente que caíram para auxiliar, isso está encerrado. A não ser, lógico, que a promotora de justiça peça outras informações, para emitir o parecer final, e nós vamos fornecer. A empresa também fez de uma forma mais completa, porque ela que detém as provas, ela que faz a prova, que confecciona as provas, e nós não temos acesso às provas. A questão do período do conteúdo programático, isso é tudo feito pela empresa. Então, aconteceram essas 2 denúncias. Agora, recursos administrativos, Messias, eram 2 dias para fazer recurso, só no primeiro dia tinha 196 recursos protocolados. E muitos deles eu entendo como pertinentes, Muitos, eu não acompanhei a prova, mas pelos comentários, muitos deles pertinentes e que devem ser anulados, Então, eu acredito que deve ter juntado lá uns 300 recursos. A empresa tem um prazo para divulgar o resultado desse recurso, que, se não me falha a memória, acho que é 17 de fevereiro agora. Divulgado esses recursos, Messias, aí os candidatos que não se conformaram, que não aceitaram o julgamento do recurso, tem um novo prazo para reclamar do julgamento do recurso, do resultado do julgamento do recurso. Aí a empresa tem um novo prazo para divulgar o resultado final. E acabou. A partir de aí, a empresa vai divulgar, então, a classificação. Porque às vezes a gente fala, mas eu passei para a segunda fase. Não tem como você saber se você passou para a segunda fase, porque
existe o julgamento de recurso que pode alterar todinha essa pontuação, tá? Findo isso, é publicado então o resultado dos aprovados, e ainda assim a pessoa não se conformar, é a via judicial, tá? O caminho é judicial, porque os recursos administrativos, eles se esgotaram, né? Não tem mais como fazer recurso administrativo. Aí então, passa-se para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? São as provas práticas, que vão ser realizadas apenas para professor, para motorista e para auxiliar e agente administrativo. Os demais cargos já podem se considerar aprovados, com o resultado final da empresa e homologação do prefeito municipal. Cogita-se ainda, Messias, esses aprovados na primeira instância, aí que não tem que realizar uma segunda prova, o município já chamar esse pessoal para assumir os seus cargos aqui no município. A única coisa nós estamos ainda verificando a legalidade disso daí, se o prefeito pode homologar de forma parcial ou se ele tem que aguardar todo o certame para homologar de uma vez o concurso público. Então, se a gente chegar à conclusão de que há legalidade de homologação parcial, esses que foram aprovados e que não irão se submeter à segunda prova, eles já serão chamados para assumir os seus cargos aí no município, Messias. Ô Robson, agora você acredita que a empresa poderá ter problemas com relação à aplicação dessa prova marcada para o dia 27 de fevereiro, haja visto que nesta primeira aplicação, mesmo que anulada, mas teve pessoas que já puderam conferir o seu gabarito e viram lá que tiveram uma boa média, né? Uma boa média. Como que fica essas pessoas que acreditam, né, poderiam passar para a segunda fase e agora terão suas provas anuladas? Isso aconteceu comigo no vestibular em Caças, que eu passei e foi anulado, porque houve fraude. Veja bem, quando não há fraude, não há que se falar em anulação de concurso, como eu já disse. Tá? Então, assim, como houve a falha da empresa e no princípio, obedecendo aí o princípio da legalidade, está dentro do direito administrativo, o município ele pode rever os seus atos administrativos e anulá-los de ofício, como foi o caso. Então, percebemos a falha, houve uma manifestação maciça nas redes sociais, bem como na via administrativa do Ministério Público. Não tinha outra saída senão anular as provas, porque como as provas aconteceram de manhã e à tarde aqui, veja bem, a empresa provou no Ministério Público que ninguém que fez a prova lá fez aqui. Mas existe uma ferramentinha que chama o WhatsApp, né, que chega na velocidade da luz e a gente acredita que alguém pode ser beneficiado. Então, se alguém foi beneficiado, em detrimento do prejuízo de outros candidatos, nós não podemos permitir que essa prova seja homologada. Até porque aí sim iria gerar uma série de ações judiciais, né? Com certeza, e o prejuízo ia ser muito maior. Então entendemos pela legalidade, optamos pela legalidade que está no direito administrativo e no princípio da legalidade, onde o município pode rever os seus atos, né, e anulá-los, como aconteceu. Os procedimentos de segurança, Messias, vão ser os mesmos adotados na primeira etapa e com um diferencial. Na primeira etapa, nós solicitamos a lista dos infectados apenas para o município de Mirassol do Oeste, que gerou uma revolta. Eu até concordo com a revolta. Só que quando nós fomos notificados para que pudesse requisitar essa lista e separar no caderno de presença dos candidatos, nós estávamos na véspera do concurso público, foi numa sexta-feira. Então, agora sim, nós solicitamos, a empresa filtrou para a gente todos os municípios aos quais pertencem e residem esses candidatos, e nós solicitamos de toda a região a lista dos infectados. E eles vão constar no caderno de votação. Então, aquele que estiver infectado, insistir em fazer o concurso, ele vai ser barrado e vai responder um processo crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, atendendo uma recomendação do Ministério Público. Lembrando que todas as informações sobre o referido concurso constam no edital complementar 04/2022.